boa tarde. Eu vou aqui para chamar o palestrante. Só um minuto. Agora! Aê, meu querido! Conseguimos! Você está me ouvindo? Ah, ótimo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, só não consigo lhe ver. Ah, não está me vendo não, Marcos? Eu estou lhe vendo. Eu estou lhe vendo. Abra minha câmera. Eu acho que o pessoal está me vendo também. Acho que você pode sair, dividir tela comigo, pode sair da tela e me deixar sozinho na tela. É porque quem convida foi você. Então, se você me convidou, você que administra. Você me bota e me tira e faz o que quer aí. Eu estou lhe vendo bem. Você está dentro do carro, com cinto de segurança, não é isso? Deve ser seu Wi-Fi aí. Você vai ter que ir para um lugar bom, que tem um sinal melhor. E aí me larga aqui eu falando. Se as pessoas me ouvem, coloca um ok aqui no privado, ó, no chat privado, ó. Lá. Me ouve. Aê! Só que agora eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Me ouve bem? Porque aí vai depender de vocês me darem ok, o feedback. Só se eu for lá dentro do YouTube para ver. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver o YouTube. SEB. Aí, se vocês estiverem me ouvindo, vocês vão dar um ok dentro lá do da SEB. Deixa eu botar aqui. SEB. Então, SEB. Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui no canal. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá bom? Ao vivo agora. Estou clicando aqui dentro do canal. Aí sim, estou me ouvindo. Pronto. Aqui agora eu estou vendo dentro do YouTube. Rapaz, tecnologia é um negócio incrível, cara. Meu Deus do céu. Então, o que é que eu fiz aqui agora? Eu saí lá do StreamYard, que no StreamYard eu e Marcos somos os dois que nos ouvem. Aqui eu estou vendo Ana Lúcia, sim. Rosiane Caetano, ok. Roberto Brito, ouvimos bem. Ok, Poliana, está ótimo. Sim, meu amigo. Demétrio, meu querido Demétrio. Então, Demétrio, já que você está dizendo que está ok, eu vou voltar agora para o StreamYard. Não vou ver mais o YouTube. Vou ficar lá no outro. Porque aqui no YouTube tem um delay. Então, no StreamYard eu posso ficar no normal. Eu não sei se o áudio está legal para vocês, mas deve estar. Pronto. Aqui para mim está baixo no YouTube, mas eu vou acreditar que para vocês estão me ouvindo bem. Então, eu vou voltar aqui. Pronto. Eu voltei para o StreamYard. Deixa eu diminuir lá o volume do YouTube. Esse feedback é importante, que eu vou precisar de vocês. Deixa eu baixar aqui o volume. Som e imagem ótimos. Ana Lúcia Póvoa, muito bom. Então, vamos lá. Já que está som e imagem ótimos, vamos lá que eu vou viver essa experiência de novamente retornar à nossa querida SEB, a convite de Caterine, né? E que todo o cuidado que tivemos aí com
vocês que são uma equipe que mandam material didático, me disponibilizaram as páginas do livro, que eu não tinha esse livro. O Marcos foi muito solícito, que inicialmente iríamos fazer pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Eu estou olhando aqui para a tela do computador, mas eu vou olhar para cima, porque meu celular, eu estou compartilhando a câmera do meu celular com o meu notebook. Então, na verdade, a câmera oficial está ali, no celular. Aí, quando eu olhar para cá, é porque eu quero me ver, mas o ideal é olhar para lá, para eu poder ver vocês, como se estivesse olhando para vocês. Mas é estranho falar olhando para uma câmera, tudo bem, não tem uma plateia na frente, até hoje eu não me acostumo com isso. Eu tenho saudade, realmente, do espaço da convivência, não estou fechando nenhuma porta, nem levantando barreira para isso, mas é verdade que quando é presencial, Ave Maria, é algo incrível, mas que a tecnologia, a via virtual também tem sido uma grande contribuição, né? Nesse período de distanciamento, que as pessoas não estão podendo se conectar na forma que se conectava antes, na forma presencial, né, do abraço presencial, e aqui tem sido esse consolo, que faz com que todas as casas mantenham ainda vivas as divulgações das suas preleções doutrinárias, das suas atividades, por esse recurso que a gente tem que agradecer de fato. Então, em princípio, eu quero aqui dizer que o tema foi sugerido pela casa, está escrito de uma forma, mas que podemos atribuir como sendo o mesmo, fé, combustível da força de viver, leia-se também como no livro, a gente tem o tema no livro, fé, combustível do ato de viver. Pode ser as duas formas. Então, a gente pode traduzir fé, combustível do ato de viver, que é de um livro de Vanderlei Oliveira, que é Prazer de Viver. A referência é esse livro, Prazer de Viver, salvo engano, psicografado por Hermance Tufo, e foi a casa que me sugeriu, e eu fiz a leitura de 2 capítulos, são 2 partes, parte 1 e parte 2, e que é muito interessante a abordagem que é trazida para esse tema, que é a fé combustível do ato de viver. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que a gente tem no frontispício do livro Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros do Pentateuco de Kardec, uma frase lapidar, que é fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer momento, em qualquer época da humanidade. Para ser fiel, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa premissa que Allan Kardec nos traz, já no seu livro terceiro publicado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e o terceiro foi esse, ele deixa isso como uma forma de que nós, espíritas cristãos, não temos a ideia do dogma, da verdade absoluta, que só reina dentro do Espiritismo. Portanto, nós entendemos que a fé só é inabalável, só pode se considerar inabalável aquela que consegue encarar a razão em qualquer época da humanidade. E ao longo da evolução da humanidade, muitos postulados colocados no Velho Testamento, colocados no Novo Testamento, eles foram, em uma forma ou de outra, melhor dizendo, no Velho Testamento, contrariados pela ciência. E os que têm fé dogmática, mesmo que a ciência demonstre que aquilo não é possível, o dogma da fé cega, ela torna a pessoa fanática, fundamentalista, porque ela mesmo que esteja se mostrando que a Terra não é o centro do universo, e que é o Sol que é o centro do sistema solar, e que a Terra gira em torno do Sol em movimento de translação e rotação, a pessoa vai dizer que não. Está na Bíblia, está escrito, tem que ser aquilo e ponto final. As várias demonstrações que temos ao longo da história de que o dilúvio de Noé do Velho Testamento não seria possível, a habitação do planeta, tendo em vista o momento histórico em que ocorreu, não seria exequível a habitação e a diversidade de pessoas que temos no mundo, pelo momento em que aquele foi relatado no Velho Testamento. Mas, mesmo assim, as pessoas criam as mais variadas argumentações para tentar justificar as verdades que podem ser historicamente comprovadas em um determinado momento, mas que depois, com o avanço da ciência, ela pode ser desconstruída. E as pessoas ficam tão apegadas àquilo que não conseguem se libertar e ampliar o nível de entendimento. Então, a gente precisa, primeiro, o tema tem uma outra conotação, mas a gente vai falar um pouco sobre essa questão da fé, né? Como o capítulo 19 do Evangelho vai trazer, a fé transporta montanhas. E lá nós temos o poder da fé, quando tem uma passagem em Mateus, que essa eu cito, para depois a gente desdobrar o tema dentro da visão psicológica, da visão transpessoal,
que o livro que foi a referência de base nos trouxe e que muito me agradou a leitura, porque vai de encontro àquilo que eu defendo, daquilo que eu professo nas minhas preleções, nos meus estudos que eu tenho feito sobre o perdão, sobre a mágoa, sobre o remorso, e ela vai versar justamente nessa linha. Mas aqui vale, primeiro, abrirmos com essa passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não os puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Jesus também era um transgressor. Jesus era um homem que veio mostrar que ele era um divisor de águas. Ele não era um quietinho ali, uma mosca morta, não. Ele era alguém que veio para mudar a história e tanto foi transgressor que foi crucificado pelos homens que não suportaram o movimento de transgredir o que era posto, né? Um transgressor no sentido de trazer a lei de Deus, a lei de amor, enfrentando as adversidades daqueles que queriam manter o status quo e, portanto, iriam de encontro a tudo que viesse para tirar aquele movimento de renovação, de mudança de paradigma. Por isso que ele era um transgressor. Ele vinha com toda a cautela, não queria destruir as leis de Moisés, mas, ao mesmo tempo, ele precisava fazer a transição das leis mosaicas para a lei de amor divina. Por isso que ele era um homem contundente, muitas vezes, e que a gente tenta, às vezes, colocar em Jesus uma pecha de um homem que é um homem puro, um homem santo, mas que é como se ele vivesse assim, apenas de joguete na situação. Não, ele se posicionava, quando tinha que silenciar, ele silenciava, quando ele percebia que o nível evolutivo daqueles não podia alcançar, ele baixava a cabeça e se permitia crucificar. Ao mesmo tempo, ele entrava no templo e fazia de forma contundente a expulsão dos vendilhões do templo. Ao mesmo tempo, ele podia romper o paradigma, conversar com a mulher que seria considerada samaritana, ele ia lá e conversava. Ele ia de encontro às leis de Moisés, que mandava apedrejar a mulher adúltera, e ele falava sobre a lei de amor: quem não tiver pecado, que dentre vós atire a primeira pedra. Então ele veio trazer uma nova ordem mundial, que fazer valer a lei de Deus, a lei de amor. Então ele diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E, tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa de vossa incredulidade, da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse final, portanto, que é interpretado das mais variadas formas, alguns vão dizer que é a montanha mesmo, física, mas como Jesus não veio contrariar as leis, ele não iria fazer algo desse nível. A gente pode entender que é uma linguagem metafórica. Portanto, as montanhas, como no Evangelho segundo o Espiritismo vai ser traduzida, vai dizer que é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais. Não quer dizer que não. Que não consegue fazer quem duvida de si. Quem já duvida de si já não vai conseguir fazer essas mudanças materiais, né, no sentido próprio do que foi dito. Aqui, porém, na passagem citada acima, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. Ele não está dizendo que não é possível o homem que confia nas suas próprias forças materiais, nas suas forças humanas, não seja capaz de fazer mudança. E tem relatos de pessoas que levantam, mãe que tem um filho debaixo do carro, há uma força extrafísica que ela levanta um carro e tira o menino debaixo do braço. Nós sabemos que é possível, manipulando fluidos com ectoplasma, fazemos isso. Mas aqui no Evangelho, vamos nos ater ao sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, ele vai trazer essa linguagem moral, vai falar dos preconceitos da rotina,
o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, essa parte é o que eu vou fazer a ponte com o que está no livro, que aí sim vai ser coerente com o discurso que está aqui das irmãs e a passagem que é a parte que foi citada de Mateus 17, 14 a 20, e que, fazendo esse paralelo, você vai perceber como a fé que transporta a montanha é aquela fé que tira nós outros do lugar daquela condição de vítima, da condição de pessoas que não têm a coragem e a competência de fazer o movimento da autodeterminação e da autotransformação, e por isso que vai ser citado aqui uma passagem do capítulo 3, do item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela abre o capítulo dizendo assim: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E a gente pega uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando ele descreve os benfeitores espirituais inspirando Kardec a escrever o Evangelho. Ele vai dizer que a Terra, como planeta de provas e expiações, é semelhante a um sítio malsão, é semelhante a um hospital, é semelhante a um presídio ou a um subúrbio. E aí ele vai concluir dizendo: o que se espera encontrar numa penitenciária, se não delinquentes? O que se espera encontrar num hospital, se não doentes? Então, na definição que está no próprio Evangelho, nós sabemos que aqui no planeta Terra só tem, de uma forma geral, pessoas doentes, delinquentes, equivocados, e, portanto, estamos em processo de aprendizagem nesse hospital escola que é o planeta Terra, e que, através de ensaios, de acertos e erros, nós vamos aprendendo a lição do aprimoramento intelecto-moral, para construirmos as bases para adentrarmos os mundos regenerados, os mundos felizes, os mundos celestiais. Ninguém vai conseguir atravessar esses mundos se não fizer uma mudança interna, se não fizer um mergulho para dentro, para entender e encontrar as tendências, as predisposições, e a partir daí, no movimento de autodeterminação, de autodesignação pessoal, que são termos e linguagens novas, que é utilizado muito lá na Fundação La Harmonia, pode ler-se como reforma íntima. A gente, no processo de autodeterminação e no processo de autodesignação pessoal, nós vamos aparando as arestas, percebendo as más inclinações, e aí, consentaneamente, coordenando com o que Kardec diz que o espírita verdadeiro é aquele que se esforça para se tornar o verdadeiro espírita não é aquele que já é perfeito, é aquele que se esforça cada dia para se tornar cada vez melhor. Então, se a gente se esforça para se tornar melhor, é sinal de que a gente não é boa coisa, não. A gente já vem meio atrapalhadinho. E por estarmos atrapalhadinhos, é preciso fazer esse movimento de busca interior para, aprimorando-nos, conseguirmos alcançar a bem-aventurança. Então, na perspectiva de que o planeta Terra é esse lugar, essa periferia, esse subúrbio, esse hospital, esse presídio, aqui nós podemos encontrar pessoas que passam por um processo de provas e expiações. Alguns vão transitar no planeta com provas as mais variadas, e que, para vocês saberem distinguir quando alguém enfrenta uma prova ou alguém enfrenta uma expiação, basta a gente poder se sentir da seguinte forma: toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, é possível que vocês possam distinguir se uma pessoa está sendo provada ou está em expiação quando ela tem o movimento de prova sob queixas constantes, reclamações as mais variadas, ela não se contenta, ela entra no espaço de rebeldia, que é a linguagem da benfeitora, que vai trazer justamente isso. Então ele vai dizer: por vezes sucessivas, após o desenlace carnal, deparamos-nos com o remorso, e mais recentemente, alguns de nós, com o arrependimento sincero. Essa linguagem aqui, que ela vai trazer, vai ficar também de acordo com o que está no livro Céu e Inferno. Num determinado capítulo do Céu e Inferno, que eu não tenho de memória, você vai ver lá as definições de Kardec para mostrar como é que nós podemos perceber o movimento de transformação. Às vezes, quando a gente tem os delitos, e que às vezes nos culpamos, é possível que nós entremos num processo de culpa tóxica. A culpa tóxica é quando ela vira um remorso. O remorso é aquele ressentimento, aquele martírio que nós nos encontramos e que, de uma forma ou de outra, denota uma certa rebeldia do espírito, em não ser resignado, ser resiliente, ser mais
paciente com aquilo que a vida nos acomete, fazendo um movimento de tentativa de nos lapidarmos, nos melhorarmos, sem nos punirmos, sem nos violentarmos. Então, de uma forma ou de outra, quando as pessoas entram numa culpa, ela pode passar por uma culpa e aí vai ter uma clareza de que aquilo que ela cometeu provavelmente foi pelo nível que ela se encontrava de ignorância. Ela pode passar por 3 estágios, que é o arrependimento, e quando ela tem um arrependimento sincero, ela vai, de forma ou de outra, espiar aquele movimento de dor, o delito praticado, o equívoco cometido. Então, vai ter um processo expiatório, onde vai ter um certo sofrimento para expurgar aquele processo em que nós próprios nos imputamos, e, ao mesmo tempo, vai vir a reparação. Então, seria um processo de arrepender-se, expiar e reparar. Aí, aqui vai ser dito da mesma forma no capítulo. Ele vai explicar, ela vai trazer que surgem os conflitos com o corpo, com a sociedade, com a profissão e com a família. Em verdade, o maior adversário não são a família, não são a profissão, não são as pessoas, nem são o nosso corpo, somos nós mesmos. Ela diz, então, a resistência declarada em aceitar quem somos é que determina esse grau de sofrimento, porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento, no meu ponto de vista, é uma opção. Tem um livro da Monja Coen que fala isso, o sofrimento é opcional. Por que o sofrimento seria opcional? Mas no estágio evolutivo em que nos encontramos, é comum que todos nós enfrentemos dor, mas ao mesmo tempo o sofrimento seja conjuntamente a dor. Porque é raro termos alguém que resignadamente enfrente o seu processo de dor sem passar por um sofrimento. Mas que o sofrimento é opcional, o sofrimento é um processo que nós, enquanto pessoas, poderíamos olhar para a dor e dizer, nossa, foi doloroso perder esse emprego. Nossa, foi doloroso ser traído. Nossa, foi doloroso meu filho ter morrido. Nossa, foi doloroso sair do poder aquisitivo de classe média alta para a pobreza ou para a miséria. Tudo isso dói. Mas o olhar que o ser pode ter para essas coisas vai determinar um aprofundamento da dor sofrimento ou da dor resignação, da dor transformação, da dor que lapida, da dor que leva por mais. Então a gente pode escolher viver o sofrimento, aprofundar no movimento do menos, ou olhar para aquilo e dizer sim para aquilo, que seria a frase de escolha, a aceitação da vida como ela é e do outro como ele é. Se nós tivéssemos essa capacidade de aceitação do não julgamento, e ela vai fazer um movimento para mostrar onde está a fé que é a irmã da esperança e que traz o movimento da caridade, se a gente não fosse tão rebelde, espíritos calcetas, empedernidos no mal, vinculados às viciações e às paixões que fazem parte do grau evolutivo que nos encontramos, nesse segundo grau que nós nos encontramos de provas e expiações, nós poderíamos enfrentar os movimentos dolorosos, mas, ao mesmo tempo, fazermos transições dentro deles e de forma resignada, estoica, ou de forma resiliente, sem aprofundar nos sofrimentos, que são as mais variadas possibilidades de enfrentamento que a gente se depara. A psicopatologia, os processos de depressão, as síndromes do pânico, os movimentos de transtorno de ansiedade generalizada, os processos de doença física, como os cânceres, as doenças autoimunes, as gastrites, as variadas formas de doenças psicossomáticas. Esse movimento, portanto, está por trás a nossa rebeldia, onde o self-ego, o eixo ego-self, que deveria haver uma comunicação em que o gestor maior deveria ser o self, esse Deus interno, esse Buda interno, esse Cristo interno, que deveria gerenciar nossas ações, nós entregamos na mão do ego, que é essa instância psíquica, que seria o mordomo da casa, e a gente delega a ele para que ele direcione as nossas escolhas e as nossas ações. E aí não entendemos porque, às vezes, é uma forma de o self se fazer ouvir, chamar no eixo ego e dizer, olha, você não está me ouvindo, eu preciso que você me ouça. Você está levando a vida aí no oba-oba. Então, se você não olha, eu vou precisar manifestar algo em você. E aí a própria condição humana de um movimento de reconciliação com a lei gera as mais variadas doenças que podem acometer o corpo físico, o corpo vibracional, o corpo mental, o corpo emocional e por aí vai. Então, a gênese estaria sempre naquelas escolhas que estamos fazendo com o mau uso que fazemos do livre-arbítrio. E, portanto, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E ela evolui dizendo, a rebeldia de ser
existir e viver. Instala-se nesse passo um terrível estado de insatisfação crônica com a vida. E aí, sentimentos de culpa, tristeza e medo delineiam estados mentais doentios de punição. A pessoa começa a se punir por tristezas que são legítimas, as emoções básicas do medo, da tristeza, da alegria e da raiva são emoções básicas e legítimas que todos enfrentamos, mas nós temos o malveso de não querermos permitir que a tristeza em alguns momentos se instale. Hoje de manhã eu estudava no grupo da Universidade Livre do Espírito, lá na Fundação La Harmonia, eu estou no ciclo 7, e o tema de hoje foi a finalização de um módulo. E nós estudávamos um caso clínico, né? Que falava o relato de algumas pessoas fictícias. E a gente percebe que o estágio de rebeldia de alguns faz com que entre num grau de sofrimento maior. Por movimentos de não aceitar que a tristeza faça parte de um movimento de alma que é legítimo e natural, porque a tristeza tem uma energia que leva para dentro. Ela tem uma energia de introspecção. Portanto, a raiva é uma energia que move, que pode ser criativa, se bem canalizada e bem direcionada. Quando a gente evita entrar em tristeza, essa sociedade hedonista, utilitarista, egoísta, individualista, que prega o prazer pelo prazer a todo custo, ela não suporta passar por momentos de tristeza. Eu, relatava de manhã, na minha vida de 47 anos de vida encarnado, eu já vivi muitos momentos de tristeza. E eles foram tão importantes para mim, foram tão significativos, e eu, às vezes, tenho uma tendência a entrar em momentos de tristeza. É tão legal, porque eu sou uma personalidade, se fôssemos ver na tipologia, da tipologia junguiana, eu sou o tipo extrovertido. Mas o extrovertido não é 100% extrovertido. Eu tenho uma extroversão natural, mas eu tenho um processo de introspecção, de introversão, que eu gosto de estar, às vezes, comigo mesmo. E, às vezes, eu entro num movimento de tristeza, e a tristeza assola a minha alma, mas ela não perdura mais do que 2, 3 dias. Porque alguns podem achar que tá depressão. A depressão tem, em média, 5 sintomas que se mantêm pelo prazo mínimo de 2 semanas, segundo o DSM-5, que é o manual de doenças, de doenças mentais. Se você, portanto, perdura 2 semanas em tristeza, mas não só tristeza, com inapetência, com baixa da libido, ou com aquele movimento de inação, aí você pode caracterizar com 5 sintomas desde um psiquiatra, ele vai dar o diagnóstico nosológico da depressão. Mas a tristeza, ela é legítima e faz parte do viver. E é muito bom, de vez em quando, a gente ficar triste. Não tem nada de mal ficar triste. Porque na tristeza você vai para dentro. E quando você vai para dentro, você pode encontrar as respostas que o self está tentando lhe mostrar. E a rebeldia, pela falta de fé, pela falta de movimentos de conexão com a fonte, e que a fonte está internamente, o divino habita em mim. Se você não fica entristecido em alguns momentos, se não for pela tristeza, pela meditação, pelo silêncio, ou por outras formas de introspecção, porque o segredo está indo para dentro, não ir para fora, a gente fica buscando fora o que está dentro, a gente não consegue conectar com o Deus interno. E aí a gente não consegue fazer o movimento de viver no mundo, tendo dor, mas não mergulhando em sofrimentos que levam a gente para o menos. Por isso que a legitimidade da tristeza, para aqueles que vivem momentos de tristeza, é só ficar atento, para não deixar que a tristeza se instale e perdure por um tempo muito longo. Ah, mas eu tenho medo, Flávio. Quando a tristeza vem, eu vou logo para fora. Eu vou para o shopping, eu vou gastar, eu vou num bar, eu vou tomar uma cerveja, eu vou para a Fonte Nova. Então, é fugir do contato com aquilo que o self está querendo sinalizar. Porque nós ficamos no externo, fazendo fora, e aí não temos o cuidado de olhar onde é que eu preciso olhar um pouco mais. O que é que a vida interna está me sinalizando que eu estou vacilando? E é na tristeza momentânea, eu não estou fazendo apologia à tristeza, são emoções básicas, tristeza, alegria, raiva e medo. Não há quem não tenha medo, não há quem não tenha tristeza, não há quem não tenha raiva, e não há quem não seja alegre. Em algum momento, a alegria e a tristeza e a raiva e o medo fazem parte da nossa condição humana. Mas a gente negar isso, negar a tristeza, é fugir do contato com o mundo interno, porque ela é uma energia que leva para dentro. Então, ela vai continuar com estados mentais doentios de punição, perfeccionismo e baixa autoestima, conduzindo-nos aos dramas dolorosos da angústia e da depressão, que eu já falei. Vou marcar aqui raríssimos escapam de semelhante roda da vida. Isso é chamado, ele diz aqui, o karma, né, que é a teia da existência tecida, ela,
por nós mesmos nos roteiros da encarnação. Nós construímos a nossa própria história. Hoje eu sou um personagem, Flávio Neri. Mas nesse personagem, Flávio Neri, habita um espírito, ou melhor, eu, espírito imortal, me manifesto na terceira dimensão, nessa realidade, como sendo chamado Flávio Neri. Mas Flávio Neri já foi Maria, Flávio Neri já foi João, já foi Joaquim, já foi Teresa. Posso ter sido vários personagens ao longo das encarnações sucessivas. E eu fui construindo uma história, que hoje aqui a gente vê o filme, ou melhor, vê a fotografia do que Flávio representa. Mas a gente não tem a história de vida, só Deus, que me criou, simples e ignorante, sabe de onde eu vim, sabe onde eu estou e sabe onde eu vou chegar. O nosso fanal é a bem-aventurança, é a perfeição, é a iluminação. Esse construto vai se dar de acordo com o grau de aproveitamento que nós façamos em cada vida no mundo material. Na construção aqui e lá. Lá também a gente evolui. Na Terra a gente encarna para poder exercitar as virtudes, as habilidades que a gente, portanto, acumulou ao longo das vidas sucessivas e está na hora de ser provado. Vai para a Terra, para ser provado um pouco. Então, ela vai continuar dizendo, a rebeldia é apressada, inquieta, arrogante e revoltada, denota pouca fé. É a feição comportamental de almas que não aceitam a realidade. Daí tanta amargura, pois a vida é e será sempre o que tem de ser. A gente fica rebelde com relação às coisas, às vicissitudes da vida. A vida é o que é. A gente não aceita. E a falta de aceitação é que gera a dor e o sofrimento. A falta de aceitação é que gera o sofrimento. Então, por trás tem a rebeldia do ser. É o espírito recalcitrante, é o espírito calceta. E que, de uma forma ou de outra, a gente não vai generalizar, mas é óbvio que nós sabemos que as duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Se nós sabemos que o orgulho e o egoísmo é a grande chaga da humanidade, muitos movimentos do menos em que nos encontramos é fruto da rebeldia, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que faz a gente sintonizar com aquele lugar que a gente não deveria, que é o movimento de ir para uma ideação suicida, de um movimento de desistência da alegria de viver, de uma depressão que se instala, as ansiedades, os transtornos ansiogênicos, que são fruto de uma falta de fé no futuro. Vamos dizer que as pessoas que têm uma tendência à depressão, que normalmente a ansiedade acomete muitos dos pacientes depressivos, a doença psiquiátrica mais prevalente é a ansiedade, em segundo lugar a depressão, mas muitos transtornos depressivos se iniciam no processo de ansiedade, e a ansiedade é fruto daquilo que você anseia, é aquilo que você deseja que aconteça, você não sai da forma que você quer, e você fica antecipando muitas vezes o futuro, e ao invés de ficar no presente, como a benfeitora também fala no livro, ao invés de viver no agora, na presença do agora. E aí alguns vivem no passado, se lamentando, se queixando, se lamuriando pelo que passou e pelo o que pôde ter acontecido, e não tem a aceitação de dizer assim para a vida, assim como ela foi, assim como ela é, e assim como ela pôde ter sido, e ao mesmo tempo outros ficam na expectativa e nas movimentações de projeção do futuro, e aí terminam não ficando nunca no agora. E aí ele vai dizer, daí tanta amargura, pois a vida é e será aqui sempre o que tem de ser, considerando que tudo que nos cerca reflete o que somos ou seremos. Rebeldia, portanto, significa relutância, teimosia, inconformação. E aí vai dizer, há quem veja nelas uma virtude, mas não vamos entrar nesse mérito. E ele vai dizer, o rebelde paralisa. Quando é corajoso, de fato, ele avança. O rebelde sofre, o corajoso liberta-se. Coragem é diferente de rebeldia. A rebeldia não necessariamente denote coragem, porque às vezes denominam-se muitas pessoas aí que são transgressoras, intransigentes, inconsequentes, como pessoas corajosas. Não. Coragem avança, coragem liberta, rebeldia paralisa e rebeldia faz sofrer. Aqui um grifo que eu fiz, nosso, ele vai dizer aqui a rebeldia torna a criatura apressada, agitada interiormente e com avançados níveis de ansiedade ou depressão, eu já citei. Uma personalidade rebelde debate-se intimamente, tem baixíssimo nível de tolerância às frustrações e uma conduta irritável. Uma personalidade corajosa, ela avança com serenidade, ultrapassando sua zona mental de conforto, com moderação e lucidez. Então, uma diferença de rebeldia e de coragem, né? Então, aí quando entra o aspecto da fé. Ora, a rebeldia tira a condição da pessoa centrada em valores e metas para situá-la nos dois extremos do psiquismo, revoltado, que é ora na arrogância,
olha na descrença, olha a fé aí. A arrogância é a atitude daqueles que ainda encontram energia para expressar sua inconformação. Arrogante expressa sua inconformação. Eu tenho um traço de personalidade arrogante. Às vezes eu me percebo muito arrogante, intolerante, irritadiço, que eu olho assim, nossa, é um monstro. Eu vou dar um exemplo para vocês publicamente, onde tem em mim um déspota, que em latência está em mim. Isso é um bom sinal. Eu não estou me autoafirmando e dizendo que tudo bem, porque aí também é uma condição egóica, dizer, sou assim mesmo, sou rebelde mesmo, sou arrogante. Não, não é esse o meu olhar. O meu olhar é um olhar de que eu já olhei para essa sombra que estava oculta, que eu não reconhecia há um tempo atrás, e às vezes eu negava e gastava uma energia psíquica imensa para escamotear, esconder das outras pessoas. E agora eu percebo claramente o grau de intolerância, de irritabilidade e de arrogância e prepotência e egoísmo que eu trago. Eu ontem na piscina lá do condomínio, dia de semana normalmente não tem frequência, né? De pessoas. No fim de semana vem mais pessoas que frequentam mais o clube. Dia de semana praticamente fica lá para poucas pessoas que moram onde eu moro. E aí, como eu percebi meu grau de egoísmo? Quando eu cheguei sexta-feira para dentro da minha raia, eu falo, minha raia, olha o egoísmo. É uma raia do clube, mas foi eu quem pedi, porque ninguém nada para fazer treino. A maioria quem mais nada lá sou eu. Então eu pedi ao pessoal, para administradores do clube, botar uma raia. Botou. Aquela raia, quando eu chego, eu quero ver ela vazia. Aí está o déspota, o autoritário, o arrogante, o egoísta, a criança ferida que quer o brinquedo para ela, meu boneco é só meu. Aí eu vejo o traço da criança em mim que está no adulto, que eu preciso somente olhar e dizer ok para isso. Quando eu percebi na piscina, na raia, tinha um casal dentro da raia, tinha criança se pendurando na raia. Eu digo, nossa, bateu um ataque cardíaco e acessei em mim o monstro. A vontade, se é o homem do passado, o centurião covarde, o senhor de engenho, pegaria, se fosse centurião, uma espada, nem falaria nada, era como se tivesse que estar subentendido que a raia é do centurião, a raia é do senhor de engenho, portanto, aquelas pessoas ingênuas que não sabiam de nada, teriam que saber previamente para eu que não pudesse chegar lá e degolá-los. Então, no passado, eu ia lá com a espada e tirava o pescoço. Tá fazendo o que aqui na raia? Ou então pegava o chicote e chibateava. Tá fazendo o que aqui? Que essa raia não lhe pertence. Então, na hora, eu acessei esse monstro. Veio o monstro. Eu olhei para o monstro e digo, uau, poxa, Flávia, a vontade que veio foi essa, não de matar. Foi assim, epa, tá fazendo o que aí na raia? Sai da raia aí. Aí eu digo, nossa, que grau de ignorância, intolerância e egoísmo. Isso em átimo de segundo. É num piscar de olhos. E é aí que a pessoa comete um delito. É aí que a pessoa é tomada pela sombra. É nesse momento que a pessoa vai para cima do outro e briga no trânsito. É nesse momento que alguém tem um desentendimento e não sabe por que matou. E depois, quando vem, nossa, como é que eu fiz aquilo? É o caso aquele relato que teve aqui, que atropelou os 2 jovens na moto. Às vezes é tomado pelo efeito sombra. Então, naquele momento, se uma pessoa é vigilante, se está no movimento de olhar para dentro, de perceber as más inclinações, de estar atento às tendências, às predisposições que eu trago, que eu faço esse movimento de olhar para dentro para poder perceber isso. Na hora que eu acessei o monstro, eu digo, nossa, não ia matar. Não era essa vontade de matar, já evoluí um pouco. Mas era a vontade de dizer, sai daí. Não, eu peguei, respirei, meio que autoritário, não disse nada, coloquei as minhas pranchas, meu pubol na borda, fiz com que eles me vissem botando óculos e a touca, naturalmente que eu ia dialogar. Eles não perceberam, eu fiz assim, olá, o olá já foi um olá podado, daria para vocês saírem daí, porque eu vou nadar aqui dentro e vou botar o palmar, e eu não vou poder olhar vocês. E aí o pessoal, na boa, saiu debaixo da raia, a criança estava se pendurando e pediu, tio, dá para sair, tio? Aquele tio já é a lapidação da vontade de dizer assim, menino miséria, tá fazendo o que na raia aí que já não sai, desempendura daí, diabo. A vontade é essa. Mas aí você, como está no movimento de olhar para dentro, você não reprime isso. Você apenas olha, vê que vem a energia do impulso da agressividade, que é muito comum, e aí você olha e diz, não, para que isso? Não cabe. E aí depois, quando eu comecei a nadar, a cabeça foi esfriando, nossa, aí fui analisando, eu nado 3.000 metros. Então, você ficar 3.000 metros nadando, você tem tempo para refletir no agora, eu aproveito para meditar, repetir palavras, mantras, eu fico usando aqui, porque eu não gosto de ficar contando azulejo. E eu fiquei refletindo, nossa, que ignorância, Flávio, olha que você é autoritário, olha o grau de egoísmo que você traz, olha o espírito rebelde, inconformado, que ainda habita em você. Como pode, né? Se a gente não estiver atento, a gente é tomado por isso em muitos momentos da nossa vida. Esse foi um exemplo que eu dei para vocês terem a noção de como funciona o nosso psiquismo, e que às vezes, se vocês não estiverem atentos, vocês podem ser tomados de surpresa. Então,
Quando na arrogância, a alma se afoga nas vertigens da insensatez. Quando na descrença, toma nas armadilhas do medo. E aí, evoluindo para o movimento da fé. Ela vai traduzir sobre a arrogância traz a sofreguidão, a descrença traz a paralisia da depressão, o arrogante é um inveterado, criador de destinos, o descrente é um cultor de revolta, então o descrente é cultor da revolta e está atemorizado com a morte. A arrogância e a descrença são extremos psicológicos, aqui interessante, e emocionais de um mesmo motivo, a ação de não aceitar os processos necessários da vida e suas leis de progresso. Então é rebeldia do espírito. E aí ele vai, onde é que entra a parte da fé? O arrogante com medo de errar, tenta demais e toma na prepotência. Legal. O descrente com medo do erro, evita arriscar e escolher. Então o descrente não escolhe e não arrisca, e o arrogante tenta demais e toma na prepotência. E aí vai entrar a fé, aqui. Rebeldia é resultante da ausência de habilidade em movimentar o mais sublime patrimônio conferido pelo Criador à criatura, a fé. E ela vai dizer, a fé é o combustível do ato de viver, que deu nome à nossa palestra, ou a fé é o combustível da ação da vivência, de viver, né? No agora. A energia interior, que vem das profundezas inabordáveis da alma, para equilibrar nossa mente e nos nutrir com a energia da vida, a energia de Deus, que sustenta o universo em profusão. A fé é esse combustível, que nos move para o mais. É uma certeza genuína. Eu trago em mim. Eu sou um homem xícara, ou melhor, tem pessoas que são homens xícaras, homens de pouca fé, né, de pôr café. Então a gente faz uma brincadeira. Homens xícaras, homens de pouca fé. Eu não. Eu sinto que eu tenho uma fé um tanto quanto robusta. Permeia a minha existência. Essa fé que às vezes minha esposa fala, minha mãe fala, minha irmã fala, é uma certeza que me move, que eu estou no corpo e sinto que eu nasci para a bem-aventurança, que eu nasci para o bem, para o belo, apesar de tantas mazelas, mas não tem em mim, mesmo nos momentos de privação, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos que eu passo pelas minhas provas acerbas na vida, que já passei muitas, pelas maledicências, pelos detratamentos, porque quem se coloca assim exposto publicamente paga um preço imenso. E só quem sabe é quem vive essa exposição. Por isso que os descrentes preferem ficar quieto e não se mostrar. Os arrogantes às vezes se mostram e se mostram em excesso e terminam se tornando prepotentes. É uma linha tênue entre esse mostrar-se, entre esse ir para fora, em ser contribuição para o mundo, quando você é um professor, quando você é um facilitador, quando você é um palestrante, quando você trabalha em alguns núcleos que você tem pessoas em sua volta, é óbvio que você está ali como uma vitrine e que vai estar suscetível às críticas, né? Aqueles movimentos que são de destruição e os outros que são de valorização, como o carinho que eu tenho por vocês aí, de Mireia, de Catarine, de nossa querida Vitória, Raimunda e tanto Demétrio, que foi meu aluno de acupuntura e que era muito amoroso e carinhoso comigo, mesmo tendo divergências de alguns pontos que eu não era tão expansivo. Isso é diferente, essa vida é feita do contraditório, tá normal, mas tem pessoas não que têm um prazer de destruir, de detratar, pelo belo prazer de fazer isso, de implicar ao outro desconfortos. E aí vem um grande detalhe, que é o que eu estou me vacinando, é difícil. É o que eu estou tentando me tratar, para não me permitir ser o efeito de ninguém. Porque lá o existencialista Sartre dizia, não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que me fazem. Então, se minha mãe me abandonou, se meu pai me bateu, se meu irmão me traiu, se minha mulher me abandonou, se eu perdi o que foi, que quer que seja uma amizade, não importa o que nos façam. O que importa é o que eu faço com aquilo que me fizeram. Esse é o meu caminho. E aí eu vou trazer outro exemplo para vocês, publicamente, porque aqui botando no público que a gente se revela. Aqui eu mostro quem eu sou, entre aspas. Eu não posso mostrar na totalidade, porque senão eu seria execrado, né? De uma forma ou de outra, como eu disse uma vez lá na Casa do Caminho, para mais de 600 pessoas, eu nunca esqueço disso. Eu falei que tem coisas que eu posso dizer que são... Mas tem coisas que são inconfessáveis. Aí, quando eu disse que são coisas inconfessáveis, o pessoal ficou curioso. Um rapaz veio para mim no final e perguntou, vem cá, o que é que você tem que é inconfessável assim? Eu fiquei curioso. Aí, pensando que eu era narcotraficante, que eu era um pedófilo, que eu estava envolvido com alguma coisa muito grave, eu digo, não, meu irmão, são coisas do dia a dia que a gente comete que não pode ficar dizendo publicamente. Mas ele ficou curioso porque eu disse isso. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu dissesse, estar atento a essa predisposição que eu tenho. Eu vou dar outro exemplo. Essa exposição que eu estou fazendo pública aqui é necessária para o meu autoconhecimento.
Também, quando eu estou num jogo de vôlei, eu estou agora viciado no vôlei. Lá agora no condomínio, tá tendo vôlei de 4 horas agora, eu saí para fazer essa palestra, de 4 até 8 da noite. Ontem eu joguei vôlei de 6h30 até 10 da noite. Amanhã tem vôlei de 4 até as 8 da noite. E durante a semana tem treinamento de fundamento e outras coisas mais. Eu retomei o vôlei na minha vida, que eu joguei lá quando eu tinha 18, 19 anos. Está sendo uma grande contribuição na minha vida. Por quê? Porque no vôlei é um esporte coletivo, onde eu posso perceber o grau de competição que habita em mim, o grau de resiliência, o grau de tentativa de ser cooperativo na hora que a bola chega para passar para o colega e não ser fominha para dar logo uma cortada. O grau de aceitação da provocação do outro que fica tentando desestabilizar para gerar raiva e a competição. As condições egóicas de uns e outros, que às vezes a bola cai na rede, na linha, eu vejo que foi linha, eu testo em mim a minha capacidade de ser verdadeiro e honesto. Não, foi dentro, bateu dentro. Às vezes a gente fica assim por um ponto e tá para ganhar o set. Aí o cara faz 14-13, aí a bola bateu na linha, você tem uma tendência a dizer assim, não, foi fora. Aí eu digo, não, ali é rápido, né? Não foi na linha. Mesmo que ele fez o 15-13, perdi. Então eu estou testando e treinando no vôlei, que é um esporte coletivo que eu não estava habituado a fazer, eu não jogo futebol, não faço nada disso, é só natação individual, musculação individual, bodybuilding individual, tudo que eu faço é individual. Então o único esporte coletivo que eu posso viver o contraditório é o voleibol. Então eu estou exercendo como um laboratório para perceber a minha tendência e as minhas características de personalidade. Eu percebo a necessidade hoje que minha cabeça já não atende meu corpo, estou lidando com as minhas limitações físicas, dor cervical, discopatia degenerativa na lombar, hérnia de disco, extrusa, eu tenho limitações no ombro pelo anos de natação, que eu fiz 2 Margrandes em Salvador, e, portanto, eu rodei muito esse braço, então eu estourei o meu manguito, tenho aqui umas dores crônicas que eu consigo tratar com acupuntura, com algumas coisas, mas está sempre aqui. Quando você roda o braço, que vai bater, aí dói. Você sobe na rede com todo o ímpeto, a mente atende, vê a bola, e ali você lida com sua limitação física. Aí o braço cai, oi. Aí eu paro no meio, o pessoal, oxe, Flávio, você não conseguiu voltar. Não, é o ombro. Aí você cai no chão, buf, a lombar, oi. Aí você fica num lugar, vendo que o envelhecimento está chegando, a barbinha branca, eu sentindo que o peso da idade está chegando no corpo. Mas se você não tem uma fé, uma certeza, algo que lhe move internamente, de que aqui é uma vida meramente efêmera, que o corpo físico é um trajeto limitado na eternidade. Esse movimento interior que me leva para o mais, essa motivação, esse entusiasmo, essa alegria de viver, é que me faz lidar com essas adversidades, com essas movimentações que às vezes nos tomam, para a gente ter a tranquilidade, a paciência e dizer assim, ok, esse é um processo natural da sua vida, e que você, tendo a resiliência necessária para o enfrentamento disso tudo, você vai conseguir viver o contraditório na partida sem entrar na faixa do outro, sem brigar egoicamente com a prepotência que habita em mim, a arrogância, porque se eu disser uma liberdade ao outro, pode gerar uma animosidade, é um vizinho, é um colega, e por que numa partida a gente se desentender a ponto de levar isso para fora da quadra? Alguns não têm essa capacidade de deixar na quadra a experiência vivida, e ali da quadra leva para fora, e aí começa as desavenças, as picuinhas, as fofocas. Então isso está sendo muito bom para mim, que eu estou podendo exercitar virtudes e habilidades que eu não sabia que eu tinha, e que lá eu estou percebendo algumas delas, e outras não. Outras eu percebo que ainda estou muito limitado, que eu olho, nossa, você ainda está limitado nisso aí, cara. Então esse processo da fé, que é esse combustível do ato de viver, é uma energia interior que vem das profundezas da alma, para equilibrar nossa mente e nos nutrir com a energia da vida, a energia de Deus que sustenta o universo em profusão. Então, para terminar, que já está terminando o tempo, já são 48 minutos de live, e a gente tem, acho que é 1 hora, né? Coloquem aqui, por favor, deixa eu ver, tem que ir lá no outro, no YouTube, que eu estou no StreamYard. É diferente mesmo. Boa tarde, esse é o melhor, parará. Não estou vendo aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos. Não, quero ver aqui alguém. Bote aí, Bonifácio. Você pode botar no privado lá do StreamYard, Bonifácio, ou pode botar aqui no YouTube, quanto tempo eu disponho, tá bom? No StreamYard tem um lugar que você pode fazer isso, tá bom, querido? Então, voltando, para a gente ganhar esse tempo aqui. Ela traz aqui, o contato com a energia da fé desperta o estado de otimismo. Eu tenho muito otimismo, muito. Não é um otimismo cego, é genuíno. Eu sou um otimista de plantão. Eu sei que vai dar certo. Minha esposa às vezes não entende. Amor, como é que você sabe? Eu sei. O saber é algo que a gente não consegue racionalizar. Não há entendimento, não há conclusão, definição. Tem o saber. O saber é do espírito. Eu olho assim, Deise, vamos fazer. Eu vou começar a facilitar a classe de uma determinada
área de terapias integrativas, e eu vou botar 6 alunos no primeiro dia, não quero ninguém de repetição. Mas a moça nem divulgou. Eu digo, não, mas eu já sei. O saber que eu já joguei para o universo é energia, o universo é Deus, e você, seu pedido é uma ordem, seu pedido é uma escolha, porque está lá no Evangelho, batei e abre-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscar e achareis. A gente não pede, a gente não bate, a gente não busca. A gente fica ali sentado, só lamentando, oh meu Deus, ai que sede que eu tô, que sede que eu tô. Levante, rapaz, e beba a sua água. Aí tem gente que mesmo dando a água, como no exemplo que eu dou do trem, o trem cheio, no calor de um decto, as pessoas lá queixando de sede, mas todo mundo quietinho, resignadamente, com a fé de que chegaria no final do trajeto, teria água, mas um desses que não consegue, que fica no espaço da vítima, da queixa, da lamúria, oi, que sede que eu tô, que sede que eu tô, que sede que eu tô, já contei isso, mas é bom contar nesse contexto, e aí de repente o trem para, o maquinista não aguentava mais aquele miserável, desce miserável, bebe sua água, tinha uma poçazinha de água que daria para umas 10 pessoas, ninguém bebeu. Deixou ele beber tudo. Vai, miséria, bebe tudo. Ele bebeu. Deixa eu beber um pouquinho aqui. E ao beber a água, aplacou sua sede, voltou pro trem, todo mundo deitou, maquinista ligou, e ele, oi, que sede que eu tinha, ai, que sede que eu tinha, ai, que sede que eu tinha, ai, que sede que eu tinha. Então o cara quer se queixar. Ele tava com sede, se queixava da sede. Aí ele consegue matar a sede, ele fica se queixando da sede que ele tinha. São a tendência à depressão. É aqueles que ficam presos ao passado, se queixando daquilo que foi, da forma que pode ter sido. Não consegue olhar e dizer assim, ok para isso. Aceitação para isso. E depois olhar para frente e dizer assim, o que mais é possível que eu possa construir a partir de agora para trazer uma vida mais expansiva, contributiva e que seja cheia de facilidade, de alegria e de glória na minha vida. As pessoas não têm essa tendência. Tem a tendência de ficar preso no pai que maltratou, na mãe que detratou e naquelas condições que foram coisas que foram aquilo que foi possível ser. E não consegue dar uma nova reinvenção na própria vida, uma ressignificada na própria história e construir uma vida mais promissora, mais pujante. Faltam, então, 9 minutos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se você botou ali dentro do... José Inácio está me ouvindo? Então, Ana Lúcia, 1 hora, gratidão, boa tarde, sejam bem-vindos. Gratidão, então eu tenho 1 hora, né? Quando fechar 1 hora no StreamYard, eu paro. Então, tem 52 minutos, eu tenho 8 minutos para concluir. Beleza. Então, deixa eu avançar aqui. O contato com a energia da fé desperta o estado de otimismo, irradia a paciência, espalha a confiança. Isso eu tenho demais. Paciência eu não tenho muita, não. Às vezes eu me percebo intolerante. Mas a confiança eu tenho, o otimismo eu tenho, e fortalece a resignação nas atitudes, levando-nos a aceitar a vida como ela é. Aceitação é a palavra de ordem. Aceitação. Tem um ditado que diz assim, aceita que dói menos. E tem outro que diz, incomodou, doeu, leva que é seu. Se alguém disse alguma coisa a você e lhe incomodou, leve que é seu. Bateu, doeu, leva que é seu. Então, essa aceitação é um movimento de alma que faz com que a vida se torne mais leve. Se você tem aceitação resignada e proativa, aceitação não é passividade. Aceitação é um processo ativo de presença e de olhar para aquilo como é e fazer movimentos de psicodinamicamente transformações para o mais, que eu diria que é uma sigla utilizada por um dos oradores espíritas na literatura, Alírio Sequeira Filho, ele vai falar do Parda. O primeiro passo é perceber a tendência que você tem para arrogância, prepotência, para o mimimi, para a vitimização, e aí você percebe. Esse é um passo fundamental. Tem gente que não percebe, passa a vida inteira e não percebe que é arrogante, que é prepotente, que é orgulhoso, não percebe nunca nada. Eu já mostrei aqui a vocês várias percepções que eu estou tendo e que se evidenciam em alguns momentos e que eu olho para dentro e digo, nossa, você não muda. Porque mudar significa fazer assim, é tirar uma persona e botar outra. É você olhar, acolher e naturalmente o processo vai ter um amadurecimento. Porque a mudança, quando a gente quer impor uma mudança comportamental, a tendência é trazer uma nova máscara. Você sai da persona do arrogante e bota uma persona do bonzinho. Você sai da persona do puritano ou do lascívio, ou do concupiscente, e vai para a persona do puritano. Então, mudanças assim, duvide. Ou aquelas pessoas que ficam apontando muito, são mecanismos de defesa e de negação. Ai, que saia aquela mulher veio, olha como ela é devassa. Às vezes tem dentro dela uma devassa. Às vezes o cara ali, arrogante, fala de uma forma agressiva com o outro, lá como o cara fala, que cara arrogante. É o arrogante que você está vendo nele projetado, e você nega. Como eu estou acostumado a olhar para dentro de mim, eu vejo que quando eu faço isso com o outro, é porque eu trago em mim esse grau de arrogância e que nesse momento da piscina eu expliquei para vocês que eu poderia acessar o ignorante, o agressivo, mas eu dosei e moderei ou titulei a forma de me expressar para não criar uma animosidade desnecessária, porque mexeu com o meu ego, da minha individualidade, querer a piscina só para mim. Olha que egoísmo. A raia tá ali, a piscina é imensa, mas eu queria ficar ali, tipo, com ninguém.
no fundo, eu vou ser sincero, eu queria nadar sem ninguém na piscina. Ninguém. Porque eu não gosto de agonia. É menino pulando, menino picando, e eu quero treinar ali meu negócio. Com os colegas treinando é uma coisa, mas menino pulando, passando por debaixo, aí o menino brinca, passa de vez em quando, eu não queria. Aí eu fico ali nadando um pouco injuriado, aceitando aquilo, mas no fundo, nossa, como eu queria que isso aqui fosse só meu. Egoisticamente, aí é o real, mas não é possível. Isso é a criança egoísta que não tem como, né? O adulto já está botando a criança no lugar. Então, a fé mantém a mente em harmonia e domínio interior, por conseguinte, habituando-nos a agir com foco no presente. Tem muita coisa interessante. Eu vou logo para a finalização, que ela traz um mapazinho que mostra que o egoísmo e a ilusão, na questão do remorso, leva à desilusão na erraticidade, que leva a uma queda, uma sensação de fracasso, que leva o remorso, que é uma fixação crônica no sentimento de culpa, que muitos de nós vivemos o complexo da culpa, e aí a pessoa reencarna. Ao reencarnar, ele vai ter a dor resgate, que é desajuste com as provas pessoais, desapontamento, mas frustração, que é igual a rebeldia. Você fica desapontado, você fica frustrado, e aí vai para a rebeldia. A maioria dos pacientes depressivos, no fundo, são rebeldes, de uma forma geral, porque o orgulho, é a frustração, é a decepção com o amor, com a decepção com o salário que não achou justo. Se fosse resiliente e resignado, ele não entrava na depressão, de um modo geral. Tem variações, depressões endógenas, outro tipo de depressões, mas de um modo geral é o espírito que é o gestor. É rebeldia. E com a rebeldia vai ter uma insatisfação crônica com a vida. É um mapa que ela faz dando essa orientação. Aí vai culminar no outro lado, essa insatisfação crônica com a vida vai ter um leque emocional do remorso, que é essa culpa que se toxificou, que virou remorso, né? Vai ter medo, culpa e tristeza. A culpa leva à punição, a tristeza leva a baixa autoestima, o medo gera o perfeccionismo. Então, o cara que é perfeccionista, ele é medroso. O cara que vive na culpa, ele fica se punindo. Não se acha merecedor da felicidade, não se acha que merece um relacionamento melhor, não se acha merecedor de um trabalho mais leve. Aí fica inconscientemente se punindo, porque traz no inconsciente delitos praticados em vidas pregressas ou nessa existência, e ele acha que uma forma de se livrar daquilo é se punindo no menos, se violentando, se desempoderando. E a tristeza leva a baixa autoestima, ela perdurando, aquela tristeza que se toxifica, né? Que vai gerar tudo isso, uma angústia. Tanto a culpa tóxica como a tristeza, como o medo, vira uma angústia. O angustiado, ele se torna arrogante ou pode se tornar descrente. Se ele se torna arrogante ou descrente, vai ter um adoecimento mental, que vai gerar depressão, tédio, ausência de sentido para viver, retomada da programação mental. Esse foi o capítulo que ela fecha. No 2, que é para terminar nesses 3 minutos, ela vai continuar falando, e eu resumo logo com a parte desse mapa que ela traz no final. Ela traz no final o mapa que reduz todas essas páginas que eu poderia ler e não precisa ler. Que eu já falei sobre minha palestra, já disse. Ela vai dizer, quando você então sai para esse espaço do arrependimento, o outro foi o remorso. Se você vai ao arrependimento, vai ter lá, pela via do egoísmo e ilusão, que gerou, repare bem, na erraticidade, uma desilusão na erraticidade, ou seja, você fez besteira, cometeu delitos e equívocos, quem não fez que atira a primeira pedra, foi para o plano espiritual, ficou desiludido, mas aí você teve uma queda, uma sensação de fracasso naquela vida. Você se arrepende daquilo que você se equivocou. Aí tem a consciência de culpa que impulsiona a reparação. Você volta, reencarna, reajuste e desejo de melhora, proatividade, resiliência, determinação, autodesignação pessoal. Você pode passar por um momento de expiação na Terra, de tristeza, de melancolia, pelas lembranças e reminiscências inconscientes que mostram que você vacilou, mas você já reencarnou com o propósito de reparar, você já se arrependeu, você não está naquela culpa tóxica que virou remorso, você está expiando sua dor. E aí vai gerar um estado crônico de pressão psicológica em você. Você está sendo espiado, está espiando. Essa expiação pode levar a um leque emocional do arrependimento. Qual o leque emocional? É aqui eu termino. Na expiação, tem o medo, a culpa e a tristeza. O medo, quando você está espiando, você pode ir para preparação, você pode ir para reavaliação com culpa, e você pode ir para uma adaptação. Isso tudo leva para uma silenciosa expiação. Uma expiação silenciosa. Que eu diria que poderia ser uma prova. Porque expiação denota uma rebeldia. Você não suporta aquilo que você está enfrentando. Fica se queixando, no mimimi. Não, você pode viver uma provação silenciosa. Que vai gerar uma resistência mental e que gera um auto-amor. Você pode se autocuidar, se auto-perdoar,
que vai gerar um fortalecimento da sua fé. Você resignadamente fortalece sua fé, que vai lhe levar um prazer de viver, a maior conquista das pessoas livres e felizes. Então você pode ter duas escolhas, e termino aqui uma hora. O caminho do amor, que é do alto amor, do alto perdão, que vai gerar arrependimento, expiação e reparo, ou você pode escolher o caminho egóico, que vai gerar culpa, que virou remorso, que virou disfunções biopsicoespirituais, que abre espaço para obsessões, cobradores evolutivos, que vão perceber o psiquismo aberto à culpabilidade e ao remorso, o reforçamento externo, o reforço externo daqueles que estão ali na retaguarda, querendo ver nosso insucesso, e essa pressão psíquica externa, junto com vocês mesmos, que vão alimentando a culpa, o complexo da culpa. Ai, como eu não valho nada, eu não presto, olha como a vida não dá certo para mim, olha como meu pai fez comigo, olha o que minha mãe me fez, olha como foi duro viver, eu nasci no gueto, na favela, eu não tive uma escola boa, só queixa, 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 queixa. Você vai viver um movimento de depressão e que pode lhe gerar um suicídio. É um caminho da toxicidade de uma culpa que poderia ser levada por o caminho do arrependimento. E aí vocês teriam a paz e a tão sonhada alegria de viver. E assim eu finalizo a nossa exposição. Se você quiser entrar, Marcos, você pode entrar aqui e dividir tela comigo, porque eu sempre queria fazer palestras, eu tenho proposto às pessoas fazer palestras interativas, onde eu possa conversar com as pessoas de modo geral. E aí no StreamYard, dessa condição, claro, a gente não organizou previamente, entrar 4 pessoas, Caterine, você, eu e outro, Demetrio, e ficar trocando, eu falaria 20 minutos, o resto seria de debate. Você entrou agora. Então, a gente poderia trazer essa riqueza para a exposição, porque expositor, muitos melhores do que eu, tem aí. Então, conteúdo tem demais na internet. Você pega o conteúdo e ouve. Eu penso isso, eu tenho defendido essa tese. Mas, assim, o contato, o convívio, a troca é mais raro nesse momento de isolamento. Então, é a ideia que eu tenho passado em algumas casas. Pega aquele palestrante e trabalha o tema. Por exemplo, o Alberto Almeida fala muito bem sobre o perdão e sobre a culpa. Ele faz uma palestra e divulga ela. Todo mundo assista, gente, que sábado, 5 horas, o Flávio vai entrar. Baseado nesses estudos, dessa palestra e de outros, a gente vai fazer um debate. Aí eu não ficaria falando sobre esse tema. Eu ficaria aqui 10 minutos, eu faria uma síntese, e 50 respondendo pessoas no chat, conversando com o Marco, conversando com o Caterine, com todo mundo, e a gente faria uma palestra interativa, muito mais produtiva, no meu ponto de vista, do que eu falar aqui durante uma hora e botar o que eu penso e não ter espaço nem para o contraditório do que eu possa ter dito. Ok, Marco? Cabeça branca, hein, pai? Então deixa eu colocar o chapéu aqui para esconder. Jesus nos abençoe. Marcos, está aí, a palavra é sua. Tá ok. Gente, muito obrigado por acompanhar. Muito obrigado ao Flávio, tá? Esse teste aqui, porque foi a primeira vez que a gente fez nesse modelo, né, de StreamYard. Tá, Flávio? Tá? Oi, eu aumentei o áudio. Ok. Teve esse pequeno contratempo aí da gente no início, tá? Eu acabei ficando do lado de fora, lá da sede, esqueci a chave, por isso eu estou no carro, aqui acompanhando, tá? Estamos voltando para lá. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam essa palestra, né? Essa nossa live, e sua sugestão é muito interessante, da gente fazer, né, de alguma forma, em algum outro dia, fica realmente essa sugestão, tá? Que é bastante interessante, que a gente vê acontecendo em alguns lugares. Isso, é muito legal, é muito legal. Mas eu agradeço, foi muita oportunidade de falar sobre esse tema, e fica aqui a minha abertura para um próximo convite desse formato. Bota uma palestra de alguém, esse alguém que domina o Haroldo Dutra, o Divaldo Franco, um Peixinho, um cara que domina o tema, já tem escrito, tem livros, já tem tudo. A gente vai, discute, e aí não deixa de ter o contato com aquele palestrante do cara do coração, aquele que você tem carinho. A gente vem, mas não para falar sobre o tema que alguém já fala melhor do que a gente, somente para poder discutir, beleza? Valeu, Marcão. Tá ok. Muito obrigado, hein, gente? Olha, muito obrigado. Vai ficar gravado, né? Fica gravado, sim. Tá? Massa. Eu vou postar no meu canal também. Ótimo. Viu? Se você quiser, aí você copia e pode baixar. Tá? Eu sei fazer isso, eu sei fazer. Mas você tem que dar aqui live 1h04, você mesmo na hora de salvar não perder, eu não sei se perde. Eu nunca mexi com isso. Não perde, não. Eu acho que não. Beleza. Tá? Um abraço a todos e até mais. Tchau, meu lindo. Obrigado, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tá bom, um abraço.